Aos queridos guias espirituais, aos amigos, a quem endereçamos a nossa saudação e louvor, aos dirigentes e entidades que compõem o culto do Evangelho Espiritual Online, obrigado pela oportunidade deste encontro. Vamos à prece inicial. Queridos guias, Mãe Maria, querido Jesus, Senhor Deus, aqui nos encontramos na condição de aprendizes do Evangelho. Aqui sabemos de nossas deficiências espirituais, que precisamos aprender mais e melhor para igualmente servirmos mais e melhor. Apresentamos-nos, pois, como canais à divulgação espiritual do Evangelho, na prática do Evangelho, e contamos com a assistência dos senhores, amigos e guias espirituais para que possamos nos tornar auxiliares confiáveis, prestimosos, e aqui nos apresentamos então ao trabalho. Que assim seja, graças a Deus. E vamos passar agora a palavra para a Dona Vânia. Olá, estamos iniciando o nosso Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Na sequência, nós teremos hoje, no capítulo 10, o item 18, que é uma mensagem do Espírito de Fetre, Bispo de Nevers. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, a jogar fora, para subirdes ao cume da montanha do progresso. Por que então vos mostrais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos quanto a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça nele o que há de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há,
em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. O que nós podemos dizer nesse trecho que nos cabe para as nossas considerações de hoje? É mais um convite ou um alerta para que nós sejamos severos para conosco e perdoemos as fraquezas dos outros. Você poderá dizer: ah, Vânia, eu não concordo com isso não. Porque tem pessoas que têm defeitos piores do que os meus. Mas acima dessa colocação, nós devemos nos recordar sempre de que todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós estamos aqui na Terra, no corpo físico, para mais um instante de aprendizado, de experiência em nossa jornada evolutiva rumo à perfeição. E você poderá objetar a isso: ah, mas isso não me importa. Tem que ver que eu tenho que me preocupar comigo e com aqueles que estão à minha volta. Mas vamos recordar também que, embora todos nós estejamos encarnados na Terra, mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, cada um de nós está num estágio evolutivo. Cada um está na sua condição que conseguiu alcançar nas existências precedentes. Isso significa que nós também ainda erramos e vamos errar ainda, pois o processo de evolução, de progresso, ele demanda muito esforço, demanda perseverança, porque para que nós alcancemos a tão sonhada perfeição, é preciso que equilibremos as aquisições intelectuais e morais. Por isso, o Espírito, na lição, nos lembra que todos nós temos maus hábitos para corrigir, né? Defeitos que precisamos extirpar de nós até que nós possamos chegar ao mais alto da montanha do nosso progresso. E então a pergunta: por que nós vemos de maneira tão clara os erros do próximo e somos tão cegos em relação a nós mesmos? Muitas vezes, com certeza, o orgulho e o egoísmo nos impedem de, antes de apontarmos o dedo para o outro, que o apontemos para nós mesmos, no processo chamado de autoconhecimento, isto é, que nós busquemos as entranhas de nossa alma para nos conhecermos melhor, para identificarmos em nós aqueles vícios, aquelas imperfeições, aquelas falhas, aqueles maus hábitos que ainda nos infelicitam, que ainda nos trazem dissabores, né? Porque devemos atentar para que os espíritos, os enviados do Senhor para nos auxiliarem em nossa evolução, eles há muito vêm nos alertando para que não devemos nos considerar superiores uns aos outros, pois poderemos ser julgados por Deus quando chegar o momento. E nesse julgamento, nós sabemos que nada podemos esconder de Deus.
Porque Deus é onisciente. O que quer dizer onisciente? Ele sabe tudo. Não podemos fingir, não podemos usar uma máscara, né? Tudo se mostra diante de nós de maneira muito clara, muito precisa, né? E o espírito de Vertre nos lembra que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. E ele explica que consistem em não ver senão superficialmente os defeitos alheios e esforçarmos para que prevaleça o que há de bom nele. Olhe que sábia instrução. Você já parou para pensar nisso? Principalmente no seu ambiente familiar, no seu reduto doméstico? Como é que você tem analisado, agido diante das falhas e das imperfeições de uns e outros que convivem com você? E até podemos estender essa pergunta para aqueles que são os nossos companheiros de trabalho profissional, para os nossos companheiros de templo religioso, né? Para que nós, além de não incorrermos em injustiças, em precipitações, em análises superficiais, obscurecidas pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, para que nós possamos fazer predominar, prevalecer aquilo de bom que cada um tem dentro de si. Aí você poderá me contradizer. Não, Vânia, eu conheço pessoas que não têm nada de bom. Fulano ou fulano não deveria nem estar aqui. Mas nós temos que lembrar que, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, todos nós temos essa centelha de bons sentimentos dentro de nós. O que é preciso é que nós a desenvolvamos, que nós a ampliemos, estendendo-a para todos aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados. Esse é o grande desafio para que nós possamos alcançar a nossa destinação final. Mesmo que ainda haja muito orgulho, muita vaidade, muita corrupção, muita prepotência, muita arrogância, muita inveja, muito ciúme e todas essas outras imperfeições, cada um de nós pode e deve aproveitar todas as oportunidades para se melhorar. Aí você me pergunta, Vânia, mas o que é que eu ganho com isso? Nós ganhamos paz de espírito. Nós ganhamos a simpatia e assistência de inúmeros benfeitores espirituais a nos auxiliarem em nossos esforços para sermos melhores cristãos e melhores espíritas. Nós ganhamos com a prática do bem e da caridade, que é a única passagem, o único bilhete, os únicos bilhetes que valem na vida espiritual. São as virtudes que conquistamos e o bem que realizamos. E sempre importa recordar-nos de que, quando não fazemos o mal, mas também deixamos de fazer o bem que poderíamos fazer, estamos incorrendo em falha grave. E isso nos acarretará danos, muitas vezes prolongados. Porque, tendo a condição de fazer, não o fazemos por preguiça, por comodismo, por vaidade, por antipatias e outros elementos menos felizes. Saibamos valorizar, reconhecer essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são
brandos, os que são misericordiosos. Porque a misericórdia é sinônima do perdão. E como disse Paulo, para que nós perdoemos, é preciso amar. Fica aí, então, o nosso convite de hoje, para que aproveitemos intensamente os instantes que temos aqui na Terra para a nossa melhoria, para a modificação de nossos maus hábitos, nossos maus pendores, para que possamos semear a felicidade futura que nos aguarda. Um grande abraço a todos e passo a palavra para a nossa querida Norminha. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Então, meus irmãos, vamos dando prosseguimento, não é, à leitura dessa mensagem de Dufetre, né, de Bordeaux. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado, e em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual fez Ele uma lei para todas as suas criaturas. Então, meus irmãos, a gente já percebe que são felizes os que conhecem os ensinamentos da doutrina consoladora prometida por Jesus e que o aproveitam, ou seja, que o praticam, né? Sem a prática não adianta nada. Como dizia o apóstolo Tiago, a fé sem obra é morta. Portanto, a fé alcança a sua credibilidade diante de Deus e diante dos homens, quando ela é unida às obras. Essa frase nos leva a refletir sobre a importância de agirmos de acordo com aquilo em que cremos. Então, como nossa crença baseia-se no Espiritismo, é doutrina que tem por lema fora da caridade não há salvação, lema esse que resume o ensinamento moral de que o homem não pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. A caridade, meus irmãos, é uma das 3 virtudes mais importantes, juntamente com a fé e a esperança. De que esperança que está se referindo? Exatamente a esperança de conquistarmos esse caminho iluminado, não é? Que se conquista pelo esforço próprio, buscando cumprir essa lei de amor que o Pai deixou para todos nós, não é? Sendo a caridade a mais excelente dessas 3 virtudes. Assim, a verdadeira caridade é boa e benevolente, e está tanto no ato quanto na maneira que nós vamos praticar esse ato. Daí a fala de Mateus: "Não saiba a tua mão esquerda que faz a direita", porque é esse alerta do mestre registrado por Mateus
É porque o mestre ensinava quanto à prática da justiça, meus irmãos. Então, tende cuidado de não praticar vossa justiça diante dos homens somente para chamar a sua atenção. Ou seja, a esmola, ela corre o risco de transformar-se de gesto de piedade sincera em algo meramente exterior e vazio, ou pior, em algo cuja real finalidade era apenas a autopromoção, o querer aparecer bem, né, entre as pessoas, o que Jesus aponta fortemente como um perigo. Então, Jesus propõe que a esmola só será uma ação piedosa se for feita não com o objetivo de ser vista, mas sim com a intenção de ser uma ação generosa e discreta em favor de alguém necessitado. Porque, no fundo, quem quer ajudar não se preocupa em ser reconhecido. Porém, nem só de caridade material o homem pode estar necessitado, não é, meus irmãos? Às vezes, um ombro amigo, uma palavra de consolo, emprestar nossos ouvidos para um desabafo, um simples sorriso e o nosso perdão. Tudo isso é caridade. Enfim, fazer a caridade para com o próximo, como para comigo mesmo. E daí a recomendação dos Espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e aí a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E o Kardec, ele ainda corroborou com essa resposta, não é? Acrescentando que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. E aí ele vai nos instruindo, dizendo: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Agindo assim, nós estaremos agindo conforme a justiça e o amor de Deus. Daí a sentença: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Esse caminho de luz, né, que tanto almejamos. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Colocar Deus e sua obra, então, como prioridade principal é o que precisamos, agindo com amor para com o nosso semelhante e para com toda a criação de Deus, não é? Os animais, as plantas, tudo tem que deveremos dedicar o amor. Assim, nós estaremos sendo
candeias vivas a iluminar os caminhos daqueles que estão palmilhando conosco a caminhada, ao tempo que estaremos nos autoiluminando, né? Então, neste esforço de aprimoramento moral cotidiano, estaremos cumprindo o mandamento supremo do Pai: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim, nós vamos parando as considerações finais acerca desse item 18 do capítulo 10, mas continuaremos com uma lição do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz, a lição 124 desse capítulo vai continuar a nos sacudir para o cumprimento desses esforços. O título é Mais Fácil. E olha o que André Luiz nos diz. Anote como você age em relação ao próximo e a si mesmo. Exige o cumprimento do horário, mas não administra o próprio tempo. Critica a mesa alheia, mas não controla a própria dieta. Ironiza a escolha do amigo, mas não reconhece o próprio mau gosto. Magoa-se com a má resposta, mas não vê a própria grosseria. Impõe normas de disciplina, mas não segue as próprias regras. Censura o desvio de alguém, mas não percebe a própria. Nota a desarmonia do vizinho, observa a cólera do irmão, mas não segura a própria raiva. Destaca a negligência do colega, mas não se afasta do comodismo. Condena o comportamento do companheiro, mas não analisa a própria conduta. E aí conclui André Luiz: a falta de indulgência com o próximo é um recurso que você usa para fugir à responsabilidade da transformação moral, pois é mais fácil apontar o erro dos outros do que admitir os próprios defeitos. É isso, meus irmãos. Como a gente viu nessa lição, André Luiz está puxando as nossas orelhas, não é? Nos fazendo refletir sobre a urgência da nossa reforma íntima, através do autoconhecimento, para irmos conquistando gradualmente o nosso autoaperfeiçoamento moral, né? Buscando agir com indulgência para com os nossos irmãos de caminhada, uma vez que, dada a nossa imperfeição, somos também necessitados de indulgência, não é? Nós não podemos esquecer que quando nós apontamos o nosso indicador na falha do outro, né? Quando tem lá no Evangelho, enxergando o argueiro, né? No nosso irmão, sem enxergar a trave que está no nosso olho, né? Com tantas imperfeições que ainda possuímos, a gente esquece que os outros dedos estão voltados para nós, apontando-nos essas faltas, porque normalmente o que vemos de errado no nosso irmão é o que falta no íntimo
a nos aperfeiçoar, não é? Isso me lembra uma historinha que eu ouvi de um palestrante acerca dessa verdade, que a esposa, sempre que sentava-se para fazer as refeições com o esposo, ela olhava através da vidraça dela para a roupa na corda da vizinha, né, e dizia: "Nossa, como é que a nossa vizinha tem coragem, né, de colocar uma roupa naquelas condições na corda", não é? E aí ela sempre fazia essas críticas, achando que as roupas da vizinha estavam encardidas, não estavam alvinhas, não é? Aí chegou um dia que, ao sentar-se e olhar pela vidraça, ela espantou-se. Então ela falou: "Nossa, a vizinha, enfim, percebeu, olha como é que a roupa dela está alvinha". Aí o esposo falou: "Não, meu bem, sabe o que foi que aconteceu? É que ontem você saiu, então eu vi que a nossa vidraça estava muito suja, e aí eu limpei a vidraça". Então é isso, meus irmãos, é com essas histórias educativas que a gente assimila bem o quanto precisamos primeiro olhar para o nosso autoconhecimento, para nos aprimorarmos, antes de ficarmos apontando, sem indulgência nenhuma, as falhas que pseudamente enxergamos, né. Pode ser até que existam, mas nem sempre, como o caso da historinha, não é? Bom, Santo Agostinho, ele nos exemplifica, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, como nós podemos trabalhar isso em nós. E aí ele diz como ele fez quando aqui esteve encarnado, né, que ao recolher-se, ele fazia um exame de consciência do que houvera feito durante aquele dia findo, não é? Se houvera feito todo o bem que poderia ter feito, não é? Se ninguém tivera motivo para dele se queixar, e o que ele precisava consertar para não reincidir no erro no dia seguinte. Ele baseou-se na fala de Sócrates, não é? "Conhece-te a ti mesmo". E assim, ele foi traçando para a gente todo um roteiro, né, para que possamos interrogar a nossa consciência, o que temos feito no final do dia, que objetivo tiveram os nossos atos, né. Perguntando ainda se aprovesse a Deus chamar-me naquele momento de volta ao plano espiritual, se eu não teria deixado a desejar nada, não é? Se eu poderia seguir tranquilo para o plano espiritual. Olha quanta reflexão para nos auxiliar. Ele também disse que a possibilidade de se question nós nos questionarmos, não é, mas nós podemos alegar, não é, porque somos sempre procuramos desculpar a nós mesmos. Então, se tivermos o vício de sermos avarentos, a gente não admite que é, e normalmente diz: "Não, eu não sou avarenta, eu sou econômico, eu sou previdente". Quer dizer, para nós sempre suavizamos, não é? O orgulhoso, não é, julga que só em si tem dignidade, entendeu? Então, Santo Agostinho falou: "Quando vocês estiverem indecisos se realmente é isso, vocês questionem-se como vocês qualificariam se essas atitudes de avareza, de orgulho, fosse praticada por outra pessoa", entendeu? Porque ele diz que Deus não usa de 2 medidas na aplicação da sua justiça. Então,
um outro alerta dele para nós não desprezarmos a opinião dos nossos inimigos, porque eles não mascaram a verdade, ao contrário, não é? Então ele diz que Deus muitas vezes os coloca ao nosso lado como um espelho, a fim de que sejamos advertidos com mais franqueza, porque os nossos amigos às vezes se calam para não nos magoar, não é? Então, vigiando deste jeito o nosso comportamento diário, pelo autoconhecimento, nós vamos buscando com esforço extirpar de nós, não é, os maus pendores. Então, Santo Agostinho diz que justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice. Então, o que não dizer de trabalhar para um porvir glorioso na vida eterna, não é? Bom, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto futuro. São as desculpas, né, que o homem, quando não está disposto a fazer o esforço, sempre vai, argumentando. Aí ele fala: "Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Então, somos espíritos imortais. Estamos aqui reencarnados exatamente para o nosso burilamento e progresso espiritual. Que possamos ser indulgentes, não é, meus irmãos? Para que conquistemos esse caminho luminoso que tanto desejamos, mas que para tal necessita de esforço da nossa parte. Muita paz. Agora vou passar a palavra para o senhor Hernandes para a magnetização da água. Fiquem na paz, meus irmãos. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar e
Vamos juntos dizer o Pai Nosso? Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão, gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.